Cordial boa noite a todos. Que legal. Temos aqui a casa cheia. Para o nosso padrão aqui está cheia, dado o nosso distanciamento, mas a casa está cheia. Graças a Deus por isso. E assim também temos a certeza que na sua casa, a casa está cheia, cheia de desejo de conhecer e ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Por isso, você que está nos conhecendo, está conhecendo a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação da Paz aqui do Morro da Cruz, através deste momento, deste culto, através do Facebook, do YouTube, nós ficamos felizes com a sua companhia. Que Deus abençoe você na sua casa, fique conosco e acompanhe as palavras que Deus tem ali a dizer. E assim nós também, nosso quarto domingo após Pentecostes, queremos meditar na palavra de Deus. Queremos lembrar de uma forma muito bonita também, uma data importante na vida da nossa igreja, que é mesmo? 117 anos de trabalho aqui entre nós no território brasileiro. Então queremos agradecer a Deus por este período de trabalho e Deus permita que nós, como fruto dessa história, possamos dar continuidade de levar Cristo para todos, como temos feito. Queremos iniciar o nosso momento de culto. Como eu amo o teu tempo. Louvemos ao nosso Deus. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui com alegria, aqui eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, e ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que têm e confiam em Ti. Vamos invocar a presença de nosso Deus? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. E façamos conforme disposto, homens e mulheres, cantando Tal Como Estou Tão Pecador, ou então todos juntos, como esta primeira estrofe. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, ao teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a Ti. Tal como
Queridos irmãos, queridas irmãs, o Deus Todo-Poderoso, em sua misericórdia, deu o seu Filho para morrer por você. E por amor a você, perdoa todos os seus pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Portanto, como servo de Cristo, chamado e ordenado, e pela sua autoridade, a todos os que confiam em Cristo, eu perdoo os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tal como estou, me acolherás, em remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei, a tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, venho a ti. O salmo que serve de introito para o nosso culto de hoje, introdução ao rito da palavra, nós temos o Salmo 124. Uma reflexão importante diante da grandeza de Deus e os seus cuidados para conosco, pessoas frágeis e limitadas. Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse no nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram. Eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto. E teríamos morrido afogados à correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. Nosso socorro veio do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Todo-Poderoso Deus, em tua misericórdia, guias as circunstâncias do mundo, de tal forma que a tua igreja possa te servir com alegria, em paz e tranquilidade divinas. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Queridos irmãos, podemos sentar? Vamos acompanhar as leituras para o nosso culto de hoje. Jó, capítulo 38, versículo 1 a 11. Por favor, podes fazer a leitura. Depois disso, de meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as mediações? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam grito de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Obrigado, Sônia, pela leitura.
Mais uma vez, numa sequência, estamos olhando as cartas, desta vez, a carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi a seu pedido, e eu socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, esse é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza. Mostramos que somos servos de Deus, por meio do Espírito Santo. Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Obrigado, Osmar. Queremos nos preparar para a leitura do Santo Evangelho, e aí eu lembro o nosso louvor na querência que falou sobre o culto, né, a liturgia e culto, e agora nós temos o gradual, um momento de preparo ao Evangelho, no momento que nós nos colocamos de pé. Ele é gradual porque antigamente este momento era feito nos degraus que levavam ao altar e tal, e é uma forma de louvarmos ao nosso Deus. Quem puder, coloque-se de pé. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes e anunciarei a tua grandeza. Aleluia! Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia. Nós queremos acompanhar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Glórias a ti, Senhor. E lemos: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio d'água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso?
Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Confessemos a nossa fé hoje com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Os irmãos, podemos sentar, cantemos Que Segurança Sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz. Jesus, Herdeiro dos céus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Ao meu Senhor isso pedi, no coração a paz eu senti, anjos descendo, trazem dos céus ecos imenso amor e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente
Queridos irmãos, nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco no meditarmos a sua santa palavra, com muita gratidão celebrarmos 117 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, levando Cristo para todos, anunciando, crendo, confessando a nossa fé no Salvador Jesus. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, iniciou seus trabalhos aqui no Brasil no ano de 1900, com a vinda ao Brasil do pastor Christian Brothers. Eu pediria que passasse mais um slide, por favor. Ok. O pastor Christian Brothers, um missionário, capelão, lá do Sínodo de Missouri, da nossa igreja luterana nos Estados Unidos. Então ele é enviado lá dos Estados Unidos para atender um pedido do pastor Brutzkin para atender os luteranos que viviam aqui, vindos da Alemanha, estavam sem atendimento espiritual. O pastor Brutzkin, ele atendia Estância Velha, na região aqui de Novo Hamburgo. Depois de uma má impressão a respeito da vida e fé dos luteranos, Brutzkin encontra o Sr. Govert, este senhor aqui. Ele não era pastor, ele era um leigo, mas uma pessoa que conhecia muito. Ele era um luterano russo que tinha muito fundamento doutrinário, uma bagagem de fé bastante grande. Ele testa o conhecimento para saber se de fato este que se dizia pastor era de fato um pastor e um pastor luterano. Então, depois de convencido disto, de que ele está então na frente de um pastor, ele então estende a destra da comunhão e assim com uma amizade que surge, ambos dão seguimento ao trabalho de divulgar o amor de Jesus. Esse encontro ajuda o pastor Brothers a mudar de ideia. E então ele envia uma nova impressão aos irmãos dos Estados Unidos. Desta vez ele diz: encontrei petróleo da mais fina qualidade, se referindo então à vida de fé do pastor, ou melhor, do seu Augusto Govert. Aliás, Augusto Govert, que a gente já sabe, né, é parente do Jordan, nosso estagiário do ano passado, e P600 este ano, junto à Comunidade da Cruz, e também já esteve conosco. Então, quando este encontro acontece com fundamento de fé, surge um agrupamento de testemunho, de modo que já em 1º de julho de 1900 é fundada a primeira congregação luterana aqui no nosso estado. A comunidade São João, né, no atual município de Morro Redondo. E a partir dela, então, mais tarde, surge em 24 de junho de 1904, a que hoje é chamada de Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ou IELB, né? IELB. A partir disso, então, passamos a nos reunir, inicialmente entre os alemães que viviam aqui, e foi se espalhando, e hoje nós estamos em todo o Brasil, chegando a todos os estados, ao Distrito Federal, e contamos 117 anos de atuação, de pregação do Evangelho, de levar Cristo para todos, que é o lema permanente de nossa igreja já fazem uns bons anos. É isso que a igreja quer ser, um instrumento de Deus. E entre as declarações para que seja um bom instrumento de Deus, a nossa igreja tem, mais ou menos naquela linha das empresas, missão, visão, objetivo, né? A nossa igreja tem a seguinte missão: proclamar Cristo para todos, com o seguinte propósito: compartilhar o Evangelho de Cristo para promover a evangelização e o crescimento espiritual. Tem como valores a ação e o amor de Deus através da sua palavra e dos sacramentos, batismo e santa ceia, que trazem perdão, vida e salvação, algo que nós costumamos receber em todos os domingos aqui no nosso culto. Perdão, vida e salvação através da palavra, em alguns momentos através do batismo e quase sempre também através da santa ceia. E como visão, nós queremos ser uma igreja luterana confessional, que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Como abrimos as portas da nossa comunidade essa semana para receber pessoas em fragilidade social, que receberam auxílio, cesta básica, numa parceria com o posto aqui da frente.
Nós também fizemos hoje, na parceria da Céu da Paz, com a Céu da Cruz, distribuindo quentinhas. Foram mais de 1000 quentinhas distribuídas hoje, e umas 20 ou 30 cestas básicas também foram distribuídas. Então, é isso que nós queremos ser, uma igreja que leva Cristo para todos, por palavras e ações, como assim foram realizadas hoje. Hoje nós temos 1948 congregações, como a Céu da Paz aqui, como a Céu da Cruz, e pontos de pregação, como Jesus e Aliança, por exemplo, aquele que está junto à Elca. Nós temos 59 distritos, do qual nós integramos um deles, que é o Distrito Porto Alegrense, ou DIPA. Temos 876 pastores atuando no Brasil e fora do Brasil, em congregações, escolas, capelanias das mais diversas, do Exército, hospitais e assim por diante, instituições sociais como eu, por exemplo, também. E somos ao todo mais de 244 mil membros aqui no Brasil. Essa é a nossa igreja, essa é a tua igreja. Um dia desse eu falei aqui, num dos nossos primeiros encontros, depois que a gente passou a trabalhar aqui, a gente precisaria falar bem de nossa igreja. A gente tem dificuldades, tem problemas, tem fragilidades, mas a gente tem sempre que ver o que nós temos de bom. E nós precisamos conhecer o que nós temos de bom para falar de bem da nossa igreja. E uma das coisas que mais nós temos de bom é justamente a presença de Deus que nos une e hoje faz com que nós somemos este grande número de irmãos e irmãs na fé aqui no Brasil. Quando nós olhamos para o nosso núcleo de 80 e poucas pessoas, nós nos sentimos tão pequenos. Em relação à Cruz, por exemplo, que vai a 400, 500 membros, a gente se sente fragilizado. No entanto, se a gente olhar no todo, nós somos um número bem maior. E esse número é este porque nós aqui estamos. Cada um de vocês é um destes, é um irmão na fé, é uma pessoa amada por Deus, é um salvo por nosso Deus. Essa é um pouco da nossa história. História das bênçãos que Deus derramou sobre aquele frágil início lá em 1900, depois em 1904. E antes de 1904, é bom lembrar, foi criado o Seminário Concórdia. Antes da igreja ser fundada, o seminário, dada a preocupação com a fundamentação teológica dos pastores que deveriam atuar aqui no Brasil. Bem, então a igreja presente em todo o Brasil e no mundo quer ser um instrumento para repartir essas bênçãos que Deus dá, através de testemunho, de ensino, de ação social, de comunhão e de adoração. Aquelas 5 partes da área, ou áreas da igreja, que nós temos sempre trabalhado. Sendo assim, somos uma igreja que aponta para o Salvador Jesus, proclamando Cristo para todos. Graças a Deus por isso. Como disse, nós somos essa igreja. Eu e vocês somos essa igreja. Graças a Deus por isso. Essa é uma igreja firmada na palavra. E aí nós nos lembramos e nos voltamos lá para a reforma com Lutero. O sola scriptura, um dos fundamentos da reforma. Nós somos uma igreja firmada na palavra. E é isso que nós vemos, por exemplo, no estudo de Jó, no dia de hoje. Neste encontro de Jó com Deus, vemos Jó em meio aos seus questionamentos, às suas angústias, os seus dramas pessoais, em meio à sua crise de fé. Seus amigos olham para Jó como sendo ele um grande pecador, que pela desgraça que ele está enfrentando. Que pecado teria cometido Jó para enfrentar tamanha desgraça? De rico e poderoso para um sem família, sem filhos, sem bens, sem saúde, sem nada. Poderíamos quase qualificá-lo como um morto-vivo. Diante dos seus questionamentos e incompreensões naturais do ponto de vista humano, Deus convida Jó a olhar para outra direção. Ao invés de ver a sua finitude e miséria momentânea que ele estava ali enfrentando, que Jó olhasse para Deus e a sua grandeza. Por isso Deus faz aqueles questionamentos para Jó. Ele conduz Jó para antes ainda da própria existência deste universo, antes da existência do nosso mundo. E assim Deus mostra para Jó que Ele é Deus, e que é Ele que está de fato no comando. Não é isso que a gente diz, Deus no comando, né? A gente vive repartindo essa frase no WhatsApp. Mas ela não é só uma frase, ela é uma realidade. Deus está no comando de nossas vidas. Por isso Jó pôde confiar e fundamentar a sua vida neste Deus, no seu Criador
e Redentor. Por isso, mais adiante, Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Quando nós nos voltamos para nós próprios, nós enfrentamos o mesmo drama de Jó. E somos confrontados com a nossa fragilidade, com os nossos pecados, com as nossas culpas. Corremos até mesmo o risco, por exemplo, quando o Brothers olhou para a realidade humana que ele via aqui no nosso estado, ele concluiu que não valeria a pena. Não valeria a pena semear a palavra de Deus aqui no Rio Grande do Sul. Mas Deus trabalhou no tempo e no coração deste missionário, mostrou para ele que haveria de encontrar fiéis por aqui, e de fato encontrou, e a partir daí então, juntos, voltados para Deus, conduzidos por Deus e pela sua promessa, eles iniciaram o trabalho, do qual vocês e eu somos frutos ainda hoje. Confiando no mesmo Deus que cuidou de Jó, e que consola a cada um de nós hoje com a sua graça divina, graça, o outro fundamento, outro pilar da reforma, somente a Escritura, somente a graça, é que nós vivemos hoje. E reconhecemos e cremos que também o nosso Senhor e Redentor vive. E porque Ele vive, nós também viveremos. Nós celebramos a vida de Cristo na Páscoa há poucos dias. Ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Aquele versículo da reforma que Lutero encontrou em Romanos e que já estava registrado no Antigo Testamento, em Abacuque. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Este é o grande dom de Deus para todos nós, e que queremos compartilhar. Este conhecimento nos chega até o coração porque ele é fruto da ação de Deus na igreja através da reforma. Com essa descoberta maravilhosa de que Deus é um Deus amoroso, Lutero resgata essa boa nova que Deus lhe revela, de nós sabermos hoje que nós temos um Deus amoroso, que cuida de nós em meio às nossas fragilidades. Um Deus amoroso que jamais nos desampara, mas nos carrega no colo quando fragilizados, nos apegamos a Ele. Quando fragilizados em nossas culpas e em nossos medos, nós nos consolamos com o seu perdão e com o seu cuidado. Por isso nós sim nos apegamos ainda hoje a Jesus, o nosso Salvador. E não só fazemos isso, não só nos apegamos a Jesus, nos confortamos, mas também testemunhamos a sua ação graciosa. A sua ação graciosa por nós lá na cruz. Por nós e pelo mundo inteiro, lá na cruz. Esta ação de Jesus é revelada na Escritura, a palavra. E nela nós permanecemos, sendo cristãos e igreja, que tem Jesus como fundamento. Nele nós cremos, nele nós confiamos. E aí nós temos um outro fundamento da reforma, que era a palavra, que era a graça e que era a fé. Pela fé nós sabemos que Deus nos ama, perdoa e salva. E se alegra quando nós testemunhamos. Quando temos Jesus como fundamento, acontece como aconteceu com os discípulos naquele barco prestes a afundar. Vocês lembram do relato do Evangelho de há pouco. Diante da tempestade, os discípulos estavam fraquejando na fé, mas Jesus estava com eles, e isso fez a diferença entre a sua vida e a sua morte. Jesus não dorme no barco da nossa vida, Ele está atento e com poder para nos socorrer com a sua palavra, com a sua presença. Como nós sabemos disso? Ora, a palavra nos assegura disso. No relato do Evangelho, não tem só um milagre de Jesus acontecendo. Nós precisamos ir além do observar Jesus acalmando a tempestade. Vejam bem, quando Jesus acalma aquela tempestade, Ele revela para os seus discípulos e para nós também a sua divindade. Uma das essências de fé do cristão, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aqui ele revela a sua divindade e também o seu poder, aqui no caso, sobre as forças da natureza. Revelando-se como Deus, então, ele enfrenta a morte para nos dar a vida. Faz isso neste momento para salvar os discípulos e mais tarde na cruz para salvar a todos nós. Faz isto por nós na cruz e ressuscita na Páscoa.
E assim nós conhecemos, que cremos, que temos Jesus em nossa vida, ou termos Jesus em nossa vida, faz a diferença. Ter Jesus presente no barco da nossa vida, cheia de tempestades, como aqui estamos enfrentando em termos de pandemia, certamente faz a diferença. E Jesus presente em nossa vida, acalma as nossas tempestades, acalma as nossas angústias e nos salva. Se não nos salva da morte física, pela qual todos nós temos de passar, nos salva certamente da eterna. Para nos dar a vida eterna, Ele nos salva. Naquela tempestade, Jesus manifestou-se como Filho de Deus, verdadeiro Deus, já presente na criação, quando dele disse, haja luz e houve luz, e quando Ele fala, tudo se faz. E neste momento, as forças da natureza também se subordinam ao poder de Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador. Esse é o Cristo, queridos irmãos, esse é o Cristo crido e anunciado em nossa igreja, por nós, igreja. Por isso nós somos igreja, igreja evangélica, que crê na boa nova de Jesus, trazida a nós pela palavra. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna do qual sempre precisamos e em quem sempre queremos viver. Nele fundamentamos a nossa fé e a nossa vida, e até mesmo a nossa morte. A Ele nós recorremos quando as águas do mar da vida querem nos afogar. Ele é o nosso Salvador, nós sabemos disso. E que então, enquanto igreja, nós possamos continuar crendo e confiando em Jesus e anunciando Cristo para todos, o teu e o meu Cristo, para que seja também de todos o Salvador de todos. Amém e amém, Jesus. Quem puder, coloque-se de pé, vamos cantar o ofertório. Que a paz de termos Jesus em nosso coração acalme as nossas tempestades da vida. Fiquemos com Deus. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao nosso momento de oferta, que nós estamos deixando para o final do nosso culto, mas fica sempre o desafio e a lembrança de voltarmos nossos corações agradecidos pelas bênçãos de Deus, tanto aqui em casa, quanto aqui na comunidade, quanto também em casa. Os irmãos de casa podem procurar nossa diretoria para também buscarem fazer a sua oferta, de modo que nós mantenhamos o nosso trabalho, e de uma forma muito especial, possamos, quem sabe, ainda lutar nesse segundo semestre que se avizinha, para cobrirmos o nosso prédio que aí está construído. Deus queira nós podermos vencer esse período, essa etapa, e ainda chegarmos até o final do ano com essa missão cumprida. Queremos também fazer nosso momento de oração. Queremos lembrar aí, vou lembrar de novo o Fábio, segunda-feira de aniversário, dia 17, né? A mana de alguns aí, a Carmen, né? Rosa Borges estava de aniversário, dia 17. Hoje a Maria Emília, né? Está de aniversário, parabéns. E vamos antecipar o aniversário do William, que é amanhã, né? O William Borges estará de aniversário amanhã, que Deus possa abençoá-lo. Também queremos lembrar aqui e agradecer as nossas diretorias, né? Nós estamos num mandato tampão faz um grande período já, por causa da pandemia a gente acabou não fazendo assembleias. Queremos agradecer por Deus estar encorajando e permitindo que as nossas diretorias continuem a trabalhar e a se dedicar, né, até nós vencermos esse período e então podermos fazer uma sucessão, uma troca de cargos, né. O meu particular obrigado a cada integrante de cada departamento, da nossa diretoria, da comunidade, das servas, dos jovens, enfim, né, de modo que a gente possa ter o mínimo de estrutura para seguir o nosso trabalho.
Também queremos agradecer a Deus pela oportunidade das quentinhas hoje, foram mais de 1.000 distribuídas, confere? 980, ó, por 20, mas foram começadas pelas cestas básicas. Eu acho que então aí fecham as 1.000, né? Mas 980 quentinhas, né? E ações sociais que nós fizemos também aqui na comunidade essa semana. E quero incluir aí o seu Aparício, meu sogro, que está bastante debilitado no dia de hoje, e tem várias pessoas da família aí atingidas por Covid, né? E por isso nós estamos afastados, não estivemos visitando em função dessa situação difícil onde nós estaríamos nos expondo. Então, pela proteção própria, pelo bom andamento do trabalho, então a gente optou por não fazer uma visita a eles nesse momento, até para não estar aqui e termos que cancelar o culto, este e outras atividades que a gente teria. Algum pedido mais a colocar? Nilceia, por favor. Sim. Está internada, entubada, Poxa. entrar com ela essa semana. E para o meu primo, Cláudio, também, que está na PUC, está ruimzinho. Oh, certo. Decorrência do Covid. É bem chato, né? Nossa família, o sogro também está com Covid, fragilizado, né? Mas enfim, Deus possa acompanhar vocês. Osmar? Não, é só para avisar que a Marinheira de aniversário ela quer começar, não eram 2 telhas ali para começar a nossa telhada, daquelas telhas, né? Opa! Que bom, graças a Deus por isso. Pedi para o meu tio, que também está numa fase terminal do câncer, e oração para ele, Valdomiro. Ok. Marina? Inclui as famílias em geral. As famílias, que Deus... Certo, que Deus possa abençoar todas as famílias, né? Também para os familiares do tio lá, Ah, perfeito. o Jercy lá que faleceu na segunda-feira, né? Certo. Forte a família, né? E já estava bem nas últimas já também de coração, mais o Covid, aí acabou. É um momento difícil da gente, né? Da sociedade como um todo, que Deus possa acompanhar os familiares aí do seu Jercy e, de fato, consolá-los com a bendita esperança da vida eterna que Jesus nos dá, né? Ele é a ressurreição e a vida. E como um crente em Cristo, que ele possa trazer, então, essa fé que ele viveu, possa trazer consolo aos familiares. Pois não? Eu queria pedir pela mãe, que está com a imunidade muito baixa. Opa, tá certo. Um momento difícil. Sim, Osmar? Agradecer, né, pastor, que passamos pelo Covid, estamos vacinados agora firme e forte. Ah, pois é. Eu também agradeço a Deus. Em casa nós também fizemos a vacina, né? Vamos se cuidando de qualquer forma. Temos que continuar nos cuidando, né? Mas certamente a gente tem um pouco mais de tranquilidade, dada aí a menos gravidade que, em tese, nos atingiria caso fôssemos contaminados, né? Bem lembrado, obrigado. Também vamos lembrar o mêsversário do Lucas, 4, né? 4 meses do Luquinhas, né? Deus possa abençoar aí ele, os pais, o Roger e a Andrea, né, e o João Vitor como mano. Tá certo, falamos com Deus em oração. Querido e bondoso Pai, nós chegamos na Tua presença, Te louvando e agradecendo por Tu teres permitido que a nossa igreja cristã, a Igreja Evangélica Luterana aqui, neste segmento, possa continuar Te servindo. Tu deste a ela origem lá em 1900 e permitiste que chegássemos aqui dando testemunho e levando Cristo para todos. Te louvamos pela dádiva do perdão, pela dádiva da palavra, pela dádiva dos sacramentos que Tu concedes graciosamente a todos nós. Mantém-nos, Senhor, guiados pelo Teu Espírito Santo, unidos diante de Ti, para que possamos, então, permanecer em fidelidade, honrando os nossos antepassados na condução humana da igreja, servindo em fidelidade, para que outras gerações possam também ter à sua disposição o Evangelho. Não permita que fraquejemos, conduze-nos com o Teu Santo Espírito. Amado e gracioso Deus, nós chegamos também à Tua presença, Te louvando pelos aniversariantes da semana. Abençoa a cada um com a dádiva da vida, de modo que eles possam Te louvar por mais este ano que abres, para que possam viver conforme a Tua vontade e guiados pelo Teu Espírito Santo. Guarda-os todos na fé e em segurança.
Senhor, pedimos em favor dos enfermos que aqui foram lembrados, por tantas causas, tanto de Covid quanto outras doenças. Também queremos te pedir que tu consoles os enlutados, como a família do seu Gersi. Senhor, fica com eles, tranquilizando o seu coração, trazendo a esperança da ressurreição em meio às tantas mortes, trazendo a esperança da vida, a vida eterna, cuja fé vai além dos nossos dias e assim transforma o nosso choro em alegria, pois sabemos que a vida em fidelidade a Ti trouxe o resultado da bendita esperança da vida eterna. Senhor, fica com cada enfermo, com cada equipe médica e também com cada família enlutada. Te louvamos, Senhor, pelas nossas diretorias aqui da comunidade, que se dedicam a cada um à sua maneira, conforme as suas possibilidades, para conseguirem dar seguimento ao trabalho de nossa congregação. Abençoa o Senhor e assim que possível possamos vencer esse momento, essa tribulação, e então retomarmos as nossas atividades de uma maneira mais normal, inclusive com eleições, com novas eleições, para dar continuidade ao trabalho de nossa igreja. Senhor Deus, também te louvamos por aqueles... Pela atividade que nós temos, queremos pedir que Tu abençoes as nossas ofertas, de modo que possamos dar seguimento ao trabalho de nosso salão aqui, e te pedimos também, de uma forma muito especial, a nós que somos a grande família da fé, que possamos ter todas as nossas famílias, os casais abençoados, e sob as Tuas bênçãos guiados, para que possam sempre viver na Tua presença, em amor e fidelidade, e também, Senhor, possam dar seguimento ao cuidado das suas famílias. Assim o pedimos, Senhor, e assim agradecemos, em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Vamos orar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Queridos irmãos, eis que tudo está preparado. Temos para nos acompanhar na Santa Ceia o hino Castelo Forte. Podemos sentar, coloco ali para rodar e a gente vem a ceia a cada 4 pessoas, 5, conforme o número da família. Deus abençoe. Um clique. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Castelo forte é nosso Deus defensivo. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Tomem e comam. Este é o verdadeiro corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado a morte na cruz por amor de você. Sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna.
Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e coma. Este é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado a morte na cruz por vocês. Também toma. Verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Seremos vitoriosos como mundo opressor, com todo rigor. Irmão e irmãs em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador nos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vou em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém. Verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Que tudo sirva, proveito não misar. Deixa o verdadeiro corpo e sangue do Salvador nos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Queridos irmãos, quem puder, coloque-se de pé, vamos cantar este hino de ação de graças. Ó Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, a Deus servir. Sem a tua terra não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Divino Mestre, nosso Salvador, vem ao nosso encontro, nos teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste vai conduzir. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém.
Podemos sentar, queridos irmãos? Temos aí alguns avisos. Aí, desta vez, vai sair, se Deus quiser. Quinta-feira, nosso estudo bíblico congregacional, eu vou abrir aquele link para todos nós estarmos juntos, né, todos convidados. Dia 26 temos as servas às 17 e às 19 os jovens. Saiu ali um... 9 horas. Tá 19 horas, no dia 26. Oi? O estudo bíblico é às 20h30, ou vocês querem às 20? Eu tinha marcado às 20h30, o que vocês acham? Muito tarde? É online, vocês não vão precisar sair de casa, vão estar lá. 20? 20 horas? Tá. E eu prometo não falar muito, tá? Tá, só um pouquinho. Só um pouquinho. Como é que é? Também ali, depois ali. Assim. E aí nós temos 2 louvores da querência muito especial, né? Para a gente participar e acompanhar. Se não numa hora, quem sabe no outro dia. Nós vamos ter dia 23 agora na próxima, então, né? Louvor na querência com o Gustavo Silveira, que ele é presidente lá da Céu da Cruz, né? E ele vai estar nos falando sobre a igreja pós-pandemia. O que nos espera? Como é que a gente vai superar essas adversidades, né? Então, é uma boa para a gente acompanhar aí, mostrar aí estar junto também com o nosso programa, que já tem uma boa participação, né? Mas também de uma forma especial prestigiar o nosso parceiro de comunidade. Pastor. E dia 30... Lembrando o horário, que é das 18 às 19h30. Isso, 18 às 19h30. É só pelos canais do Facebook e do YouTube. Isso, a gente compartilha da Comunidade ali. Luterana Paz aqui do Morro da Cruz, no canal também do YouTube da Congregação Luterana Paz aqui do Morro da Cruz e nos canais da Rádio X Galpão também. Muito bem. Das 18 às 19h30. Isso aí. Nós estamos tendo bastante personalidades importantes na nossa igreja. Sim. Já visto que na quarta-feira estivemos também com o professor e pastor Paulo Vili Bus, né, professor do Seminário Concórdia, nos deu uma aula de história e ficou devendo aí um monte de coisa que a gente não conseguiu falar. Mais um programa com ele. Vamos fazer mais um encontro com ele, né? E dia 30, né, pastor também Ernie Zaibert. Ele é pastor da nossa igreja, mas das pessoas muito engajadas no trabalho da Sociedade Bíblica, né? A Sociedade Bíblica está fazendo 73 anos neste mês. E eles, então, estão celebrando e a gente lembrou de convidá-lo. E ele aceitou prontamente para estar conosco no nosso singelo e humilde programa, mas que está servindo de instrumento de levar Cristo para todos. Então vamos conhecer um pouco da história da Sociedade Bíblica, um pouco não sei, vamos ver o que a gente vai conseguir aprender com ele, mas tem muita coisa para aprender com ele. Os projetos sociais da Sociedade Bíblica, os projetos de tradução da Bíblia, como é que eles trabalham nisso, né? Muitos pastores da nossa igreja trabalham nas traduções da Bíblia. Por exemplo, essa que nós temos aqui, né? Os professores do nosso seminário, pastores da nossa igreja participaram da tradução desse exemplar. E assim como uma nova Almeida e atualizada que a gente tem aí, também teve muita participação dos nossos pastores. E ele vai estar falando para nós um pouco disso. Fomos comentados no Mensageiro, né? O programa foi comentado. Ganhando alguma repercussão, né? Na ata da diretoria nacional da nossa igreja, né? Tivemos a nossa vice-presidente de comunicação, Aline, presente num dos nossos programas. Ela fez questão lá de registrar a estada dela com a gente, né? E a gente agradece muito a Aline por aquele dia ter se disponibilizado a estar conosco. E pastor, eu queria agradecer aqui, já para os ouvintes que estão em casa também, agradecer ao Ricardo Herbert, que na live dele, ele mencionou que também escuta o programa Louvor na Querência e também, quando está fazendo o churrasquinho dele no domingo lá, sempre ligadito na Rádio X de Galpão também. Falou na live dele para todo o Brasil. Que bacana. Na live do Dia dos Namorados, que ele, a Aline e Collor fizeram.